Como nascem as civilizações? Como nasce um povo? De fato, todos nós não caímos de paraquedas aqui. Todos nós descendemos de um determinado povo, de uma determinada civilização. No entanto, é necessário compreendermos todo um contexto, todo um antecedente histórico, para entendermos de onde nós viemos. É nesse sentido que esta playlist de vídeos que eu farei sobre o povo árabe foi feita, para compreendermos como surgiu o povo árabe. Nós estudaremos desde os seus antecedentes históricos, que será o foco deste vídeo, até os árabes nos dias de hoje. Pois bem, antes mesmo do surgimento do povo árabe, a Península Arábica ela era habitada por diversas tribos semíticas que falavam línguas relacionadas. Só para que a gente possa compreender, a Península Arábica é uma região localizada no sudoeste da Ásia, composta principalmente por desertos e planaltos. Acredita-se que essas tribos semíticas elas tenham se estabelecido nesta região por volta do terceiro milênio antes de Cristo. Alguns exemplos que nós podemos citar de tribos são os Nabanitas, os Sabeus, Gedaritas e os Tamuditas. Para que a gente possa compreender melhor como se deu toda essa formação, é necessário também compreendermos cada uma dessas tribos que eu especifiquei aqui para vocês. Então, a primeira tribo que a gente pode colocar para o nosso foco de estudo são os Nabanitas. Os Nabanitas eram uma das tribos semíticas que habitavam a região noroeste da Península Arábica. Eles são mencionados em inscrições e documentos muito antigos, como as inscrições do reino de Marhib. Os Nabanitas, este povo semítico, eles eram conhecidos pelo seu comércio com o incenso, pelo seu poder e também pela sua riqueza. Outra tribo também importante que nós precisamos destacar são os Sabeus, que se localizava ao sul da Península Arábica. Eles são conhecidos por seu reino próspero, com a sua capital em Marhib, e também pelas suas rotas comerciais, especialmente a rota do incenso, que conectava a Península Arábica com o mar Mediterrâneo e outras regiões comerciais importantes. Outro grupo importante são os Quedaritas, que eram uma espécie de confederação de tribos semíticas que habitavam a região noroeste da Península Arábica, principalmente na área que é atualmente a Arábia Saudita. Eles eram uma tribo nômade que se dedicava principalmente à criação de rebanhos e ao comércio. A quarta tribo que nós podemos destacar aqui são os Tamuditas, que era uma tribo semítica também, que se localizava em uma região a noroeste da Península Arábica, conhecida como Hijaz. Esta tribo ela é profundamente conhecida pela sua arquitetura e também pela prática de esculturas em rochas. Embora nós estejamos falando de tribos em uma mesma região, que seria da Península Arábica, essas tribos possuíam distintas culturas, economias e também estruturas sociais. Elas estabeleceram rotas comerciais, tiveram contato com outras civilizações e deixaram inscrições e artefatos que nos fornecem pistas sobre a sua história e identidade. Outro ponto importante nós podemos destacar nos antecedentes históricos do povo árabe são as suas relações comerciais e contatos externos. As tribos semíticas da Península Arábica mantinham relações comerciais e contatos com outras civilizações antigas, como os assírios, os babilônios, os persas e romanos. Esses contatos comerciais influenciaram, sem dúvida alguma, para que houvesse uma troca de mercadorias, de tecnologia e também de influências culturais. Uma das rotas mais importantes que nós podemos destacar nos antecedentes históricos é a Rota do Incenso, uma das rotas mais famosas na Península Arábica. Ela ligava as regiões produtoras de incenso na Arábia, como o antigo reino de Sabá, que é o atual Iêmen, e o sul da Arábia, ao Mediterrâneo e ao Extremo Oriente. Essa rota ela atravessava a Península Arábica e, por conta disso, permitia com que houvesse o transporte e a comercialização de um incenso extremamente valioso,
que era usado, por exemplo, em rituais religiosos, em perfumes, em medicamentos. Esse comércio de incenso trouxe riqueza e um enorme prestígio para todas essas tribos que habitavam a região da Península Arábica. Essas tribos semíticas, elas também estabeleceram diversos laços comerciais e contatos com diversas civilizações que dominavam a região do Oriente Médio. Por exemplo, nós temos inscrições assírias e babilônicas que mencionam contatos, conflitos com os povos árabes nas fronteiras de seus impérios. Os romanos também tiveram contato com as tribos semíticas da Península Arábica, especialmente por meio do comércio. A presença e a influência romana na região se intensificaram durante o período do Império Romano, e há evidências de que as tribos árabes participaram ativamente do comércio com o Império Romano, trocando bens como especiarias, tecidos, metais preciosos e animais exóticos. Essas trocas comerciais, inevitavelmente, também levaram à difusão de influências culturais entre as tribos semíticas. Por exemplo, influências arquitetônicas, artísticas e linguísticas podem ser observadas nas culturas e nas inscrições deixadas pelas tribos semíticas, refletindo uma mistura de influências regionais e estrangeiras. Um outro aspecto muito importante a ser acrescentado é o estilo de vida nômade e sedentário que essas tribos tinham. Essas tribos semíticas da Península Arábica tinham diferentes tipos de vida. Algumas tribos, como os Quedaritas, eram nômades e se envolviam principalmente na criação de rebanhos, enquanto outras, como por exemplo os sabeus, eram sedentárias e se dedicavam à agricultura em oásis férteis. Os nômades árabes eram conhecidos como beduínos e dependiam da criação de animais para a sua subsistência. Eles se adaptaram a ambientes desérticos e semiáridos, migrando de acordo com a disponibilidade de água e pastagens. Estes beduínos, eles eram extremamente habilidosos em navegar pelo deserto. Eles conheciam muito bem as rotas de água e também as áreas propícias para que houvesse uma boa pastagem do seu rebanho. Essa sua vida nômade permitia-lhes uma maior flexibilidade em termos de resposta às condições ambientais e a possibilidade de se estabelecer contatos com outras tribos e civilizações ao longo das rotas de migração. Por outro lado, algumas tribos semíticas que adotaram um estilo de vida sedentário desenvolveram habilidades como irrigação e aproveitaram os recursos disponíveis em seus oásis, como palmeiras, cultivos de grãos e frutas. Eles construíram assentamentos permanentes e também desenvolveram sistemas sociais muito mais complexos em comparação com as tribos nômades. Esses assentamentos se tornaram centros de comércio, onde as mercadorias eram trocadas e as influências culturais se encontravam. Um outro ponto importante que nós devemos destacar para compreender todo esse antecedente histórico árabe são as inscrições e as fontes arqueológicas que são encontradas nessa região. Nós temos, por exemplo, as inscrições sabeias, que são um tesouro arqueológico encontrado principalmente na região do antigo Reino de Sabá, no atual Iêmen. Essas inscrições datadas de diferentes períodos históricos fornecem insights valiosos sobre a organização política, social e religiosa dos sabeus. Por exemplo, estas inscrições que foram encontradas no Reino de Sabá revelam questões extremamente importantes sobre a estrutura política daquela tribo, a sua administração, a história dos reis e os eventos significativos do reino. Outras inscrições que nós podemos destacar são as inscrições tamuditas. Estas inscrições revelam aspectos da vida cotidiana, como atividades de caça, pastorícia e a construção de abrigos rochosos. Além disso, elas fornecem pistas sobre as crenças religiosas e as práticas culturais dos tamuditas. Além das inscrições, várias outras descobertas arqueológicas têm contribuído para o conhecimento sobre as tribos semíticas que habitavam a Península Arábica. Essas descobertas incluem artefatos, como cerâmicas, joias, armas e ferramentas, que fornecem informações sobre a tecnologia, a economia e os padrões de vida das tribos. Em resumo, para que nós possamos compreender o povo árabe, é necessário entender os seus antecedentes históricos. É por essa razão que este vídeo buscou compreender de uma maneira mais afunilada acerca dos costumes,
do modo como se organizavam política, religiosamente, economicamente, estes povos semíticos que habitavam na Península Arábica.